Descobrimos absolutamente tudo sobre esse cara, sobre esse Vitor. Ele é o suposto laranja, como eu falei desde o início, que o Pix era feito por laranja, tá aqui os Pix. Houve um equívoco aí. E a Raquel Sherazade, que tá inconformada porque até agora não foi tomada nenhuma medida drástica contra o Jurandir que deixou ela no meio da rua. Além daquele primeiro vídeo que ela gravou ali no calor do momento, onde o motorista pediu pra ela descer, ela já gravou um outro vídeo depois, tão revoltada quanto no primeiro vídeo. Ou seja, ela teve tempo aí pra esfriar a cabeça, pra repensar se o que ela tava fazendo é justo ou não, e é justo. Ela dobrou a aposta, voltou a falar que não se arrepende de ter divulgado informação pessoal do cara, colocando até a vida dele em risco, porque ele é um Jurandir que ousou contrariar a jornalista, sendo que na lei não tem nada escrito que o cara tem que ouvir o que o passageiro manda, mas mesmo assim ele exige que alguma coisa aconteça com esse cara porque ela é uma jornalista famosa, e isso não pode ficar assim. E o que ela espera com isso talvez nunca saberemos, né? Porque além de tudo, ela tá colocando a integridade do cara em risco, e se alguém descobre quem que é o cara e resolve lá tirar a satisfação? Tá tentando pegar o pessoal na fraqueza, gravando vídeo aí falando, e se fosse a sua mãe que fosse abandonada por um maluco no meio do nada, você ia gostar? Só que o problema é que o pessoal tá falando que ela não foi deixada num lugar abandonado, igual ela tá falando, foi numa avenida bastante movimentada. Ela disse também que o cara foi extremamente grosseiro com ela, sendo que essa parte aí talvez nunca saberemos. Apesar que eu já ouvi uma informação que o Uber gravou tudo e já passou as imagens pra averiguação. Então será que a Raquel Sherazade não tá exagerando um pouco? Vamos supor que sim, tudo isso que ela falou fosse verdade. O cara foi grosseiro e pediu pra ela descer num lugar que nem é movimentado. Será que isso justifica destruir com a vida do cara? Isso já é o suficiente para você passar a informação pessoal dele na internet, onde as pessoas podem descobrir onde ele mora e ir lá fazer uma covardia com ele? Essa reação dela tá me parecendo bastante desproporcional, e a impressão que dá é que ela tá querendo farmar com essa situação toda, e tudo isso em nome das mulheres. Ninguém solta a mão de ninguém. Pelo menos essa é a impressão que eu tive quando ela faz o apelo perguntando pro pessoal se eles gostariam de ver a filha, a mãe ou a esposa deles numa situação dessa. E como eu falei, não dá pra ter certeza de nada sobre o que aconteceu de verdade. Talvez a Raquel Sherazade foi um pouco grossa com o cara, ou talvez tenha sido o cara, né? O que muita gente acha que é difícil, até pela reação da Raquel, porque se fosse tudo verdade mesmo, 100%, esse negócio que ela falou que o cara deixou ela num lugar abandonado, que essa que é a razão principal do ódio dela, já não tá batendo, porque não foi no lugar abandonado, e não era nem 7 horas da noite. Inclusive, durante a gravação dela, dá pra ouvir até barulho que deve ser de ônibus ou caminhão, ou seja, tem como parar de encher o saco, supostamente, até descobrir realmente o que aconteceu? Eu acho que depois da denúncia que ela fez, a Uber vai dar uma verificada lá no histórico do motorista pra ver se tem outras reclamações do mesmo tipo. E a Raquel Sherazade, se a gente for analisar o histórico dela, ela foi expulsa da Fazenda, do SBT e do Uber agora. Ela inclusive durante o vídeo falou que não adianta ter ódio dela por causa do posicionamento político que ela tem e pelo fato dela ser mulher. E minha senhora, posso garantir que não é esse o caso. Quem gravou o vídeo exigindo explicações não foi ela, que é uma pessoa pública? Então o certo é a pessoa também saber lidar com as críticas, porque eu tenho certeza que tem gente do lado dela também. A impressão que dá é a seguinte: ou a pessoa concorda porque ela é uma mulher, é militante e chupa Brasil, ou é machista. Só que a questão toda, como a gente sabe, ela não correu risco de vida em nenhum momento. Essa suposta vitimização que tá acontecendo e essa postura dela de doxar o motorista do Uber, isso aí tá pegando mal, dá uma maneirada. Questão de segurança do usuário numa questão política. O ódio de vocês está cegando vocês. A questão foi, a corrida foi paga. O Uber, ele dá a opção ao usuário de escolher como ele quer fazer aquela corrida. Então, dentro do valor que você paga o Uber, já está todas aquelas opções. Eu não fiz opção nenhuma, eu não faço exigência nenhuma. A única coisa que eu pedi foi que ele trocasse a estação, que estava incomodando muito o volume do rádio. E lógico, você está pagando por um serviço que lhe foi prometido pela Uber. Então o motorista da Uber tem que cumprir. O problema todo não foi a estação do rádio. O problema não foi eu gostar ou não gostar do Reinaldo Azevedo. O problema foi ele não gostar ou detestar o Reinaldo Azevedo. Isso tem nada a ver. Isso é um problema dele, problema pessoal dele, de quem gosta, quem não gosta. O problema foi ele cancelar uma corrida já paga e me deixar num lugar ermo, abandonado, escuro, sozinha, onde eu poderia sofrer qualquer tipo de violência. E se fosse a sua filha? Sua filha sendo abandonada num lugar ermo, escuro, perigoso, sozinha, por um motorista covarde que não cumpriu as suas obrigações. E se fosse a sua mãe? E se fosse a sua tia? Se fosse a sua esposa, sua companheira, uma mulher em situação de vulnerabilidade, você também concordaria com essa atitude do Uber só porque você discorda
da minha posição política? É isso? Então, se eu tenho uma posição política diferente da sua, isso te dá o direito de ir contra os princípios morais mais básicos que existem, onde está a tua humanidade. Aí, senhores, resumidamente ela tá falando que quem tá criticando ela já morreu por dentro. Poderia ser alguém da nossa família e você associar esse caso que aconteceu com ela a questões políticas não é justo. E como eu já tinha dito, a principal reclamação dela foi que o cara deixou ela num lugar perigoso, o que supostamente não é verdade, pelo próprio vídeo que ela gravou dá pra ver. E além de tudo, ela chamou o cara de covarde porque ela já tinha pagado, ele não tinha nada que ter dado uma dessa. E eu não sei como funciona quando acontece isso, se a Uber devolve o dinheiro, mas se esse for o principal e ela não ficou no lugar perigoso coisa nenhuma, então não tem cabimento. Pede pra Uber fazer o reembolso e vida que segue. Eu até sugeriria a ela superar esse negócio, minha filha. Chega. Se fosse uma denúncia grave de verdade, que o cara deu uma de louco mesmo e a Raquel Sherazade tem como comprovar isso, mesmo assim isso não dá direito a ela ficar expondo informações pessoais sobre o cara, porque isso aí é crime e a impressão que dá é que ela tá querendo que alguém faça alguma coisa contra esse cara. Se ela já fez a reclamação pra Uber, então não precisa disso. Deixa o cara viver a vida dele. Essa postura dela aí, inclusive, dá a impressão que durante o momento de cabeça quente, ela meteu pro cara um você sabe com quem você tá falando. Ela já trabalhou no SBT e participou da Fazenda. E o Jurandir fez o que da vida, além de ser Uber? Diz o advogado do cara que ela insultou o motorista falando que ele ia morrer naquela profissão, que ele nunca ia progredir na vida. E se essas informações forem comprovadas, eu acho que esse seria oficialmente o triste fim da Raquel Sherazade. É verdade. Então, descobrimos absolutamente tudo sobre esse cara, sobre esse Vitor. Ele é o suposto laranja, como eu falei desde o início, que o Pix era feito por laranja, tá aqui os Pix, mostrei já o comprovante. Não posso falar sobre algumas coisas e a gente vai ter mais novidades em breve sobre toda a quebra de coisas e as informações, tá bom? É só isso que eu posso falar. Já estamos em contato, ele está fugindo. Ele trabalha como administrador em segurança da informação também, tá? Conseguiríamos em breve o negócio do WhatsApp e conseguiríamos em breve o contato com esse Victor Maurício, que é o que eu posso falar, fechou? Então, Gustavo, faça sua marmita de hoje falando sobre mim, já que 10 vídeos são sobre mim, pode falar. E o pessoal que falou, ela tá oferecendo 50 mil porque ela sabe que é fake. Não, gente, que é pra eu provar que era um laranja e a gente vai entrar. Esse Victor, ele tá fugindo um pouquinho, mas não dá pra fugir da verdade, como eu sempre falei. Ah, então quer dizer que houve um equívoco? Ela não xingou até a esposa do Super esses dias aí? Mostrou as mensagens que o Super supostamente estava trocando com ela e quando a gente foi ver, não era nada disso. Mais uma história vergonhosa pros anais da Bianquinha. E eu, inclusive, cheguei a cair nesse bait aí também, porque esse cara que é fake aí, que agora descobriram, mandou R$1.000 pra Bianquinha a troco de nada, praticamente. E se a gente for ver, esse é um investimento razoável, né? Só pro cara fazer uma brincadeira, que além de não levar ele a nada, ainda pode dar problema. Eu mesmo achei que a Bianquinha tava certa. Ela falou com tanta certeza e o Super Xandão, por outro lado, tava tão murcho na hora de responder que por um momento tenho que admitir que fomos enganados. Mas agora eu quero saber o seguinte, ela vai fazer um pronunciamento oficial reconhecendo isso, pedindo desculpa ou dane-se? E ela também foi uma vítima do patriarcado nessa situação. Talvez nunca saberemos, mas o certo, pelo menos na minha opinião, é que os dois tentassem resolver esse negócio no off. Tanto o esculacho que o Super Xandão deu na Bianquinha falando que ela é bêbada, é viciada em casa de aposta e ele nunca deu esse tipo de liberdade pra ela, e tanto a Bianquinha também, na hora de exigir explicações, ao invés de divulgar as informações que ela não tem como comprovar, era melhor também ter resolvido isso no off, mas não senhor, ela quis esfregar na cara da sociedade, e eu gostaria de saber como é que vai ficar agora. Foram vários dias dela falando que tinha certeza e ela ia provar na justiça, o Super Xandão ia conhecer a Fúria, e agora que descobriram quem que é o cara, ela vem com essa moleza toda aí. Ai, porque eu não posso falar muita coisa agora e antes de dar mais detalhe eu vou ter que esperar a investigação. Então por que não esperou antes? O que vai acontecer agora com a credibilidade da Bianquinha que já não tava lá aquelas coisas? Eu vi até um vídeo lá que ela fez que em determinado momento ela meteu a milenar carta da misoginia falando que o pessoal tava criticando ela só pelo fato dela ser mulher e agora como se nada tivesse acontecido ela vem pedir humildemente pro pessoal aguardar só mais um pouquinho. Então tudo bem, vamos esperar aí pra ver se a gente vai saber quem era esse cara e quais eram as intenções dele, mas enquanto isso não acontece eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto.
Deixa aí nos comentários o que você achou tanto de Raquel Sherazade quanto da Bianquinha voltando atrás, mas sem assumir diretamente que ela acreditou num fake. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Chapeleta Prochaska Júnior, pessoas que caíram no bait da Bianquinha, assim como eu, que acreditou que ela tinha as provas e ia denunciar o Super Xandão pra ele aprender a nunca mais dar uma de bolivariano desbeiçado emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!